Você já acordou exatamente às 3 da manhã, com o coração acelerado e uma sensação estranha no ar? Parece só insônia, mas e se eu te dissesse que esse momento pode ser um chamado direto de Deus? Muitas pessoas, em diferentes partes do mundo, estão vivendo a mesma experiência, e não é à toa. Aqui no canal, nós buscamos entender o que a palavra de Deus revela por trás desses sinais espirituais, e neste episódio eu vou te mostrar o que a Bíblia realmente diz sobre esse horário misterioso e por que ele pode estar ligado a algo muito maior acontecendo na sua vida espiritual. Fica comigo até o final, porque você vai entender o motivo espiritual por trás desse despertar, o que Jesus fazia nesse horário e o que Deus pode estar tentando dizer a você nesse exato momento. Em Marcos 1,35 está escrito: De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde orava. Isso não é coincidência, é sinal, é propósito. E você, já acordou às 3 e sentiu que havia algo a mais ali? Escreve aqui nos comentários, seu relato pode confirmar o que muitos já estão dizendo. Inscreva-se no canal, ajude a fortalecer esta mensagem. Acordar às 3 da manhã pode parecer aleatório, mas, espiritualmente, esse horário carrega um peso poderoso. Na tradição bíblica e em muitos relatos cristãos, esse é um tempo em que o mundo espiritual está mais ativo. Anjos, revelações, batalhas invisíveis, tudo pode acontecer enquanto o mundo dorme. Entre 3 e 4, muitos homens e mulheres de Deus se levantam para orar. É nessa hora que o silêncio da madrugada abre espaço para ouvir o sussurro do Espírito Santo. Em Jó 33, 15 e 16 está escrito: Em sonhos, em visões da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, enquanto dormem em suas camas, então ele abre os ouvidos deles e os assusta com advertências. Será que o seu despertar às 3 é Deus tentando te alertar sobre algo? Comente aqui, você já teve sonhos ou sentimentos estranhos nesse horário? Isso pode não ser coincidência. Você já pensou que, enquanto tudo parece calmo por fora, por dentro uma verdadeira batalha está acontecendo? A Bíblia fala sobre uma luta que não é contra carne ou sangue, mas contra forças espirituais do mal nos lugares celestiais. E adivinha qual o horário em que essa batalha se intensifica? Às 3 da manhã, enquanto o mundo dorme, o mundo espiritual está em movimento. Muitos intercessores e guerreiros de oração relatam que sentem mais opressão, ataques mentais e inquietação nesse exato horário. É como se o reino das trevas tentasse agir sorrateiramente. Mas é justamente nesse horário que Deus levanta os vigilantes, aqueles que sentem o chamado para orar, interceder e resistir. Em Efésios 6,12 está escrito: Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Se você acorda às 3 da manhã com angústia, medo ou confusão, pode ser que você esteja no meio de uma guerra invisível e sua alma esteja sendo chamada para se posicionar. 3. Você já acordou neste horário sentindo como se estivesse sob ataque espiritual? Compartilha nos comentários. Seu relato pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. Às 3 da manhã, quando tudo está em silêncio, é quando o Espírito Santo pode falar com mais clareza. É nesse horário que muitos relatam sonhos intensos, revelações e até visões. Não é coincidência. Em 1 Samuel 3, Deus chama o jovem Samuel justamente durante a madrugada. Ele ouve seu nome, se levanta, vai até Eli, mas era o próprio Deus o chamando. Isso mostra que Deus fala conosco em momentos inesperados, quando nosso coração está mais sensível e o barulho do mundo cessou. Muitas pessoas, ao acordar às 3, sentem um peso no coração, ansiedade, preocupação ou medo. Mas essa também pode ser a hora perfeita para clamar, ouvir e descansar na presença dele. Isaías 54 diz: Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os instruídos. Talvez Deus esteja te acordando para te dar direção, consolo ou até uma missão.
Quando isso acontecer, não volte a dormir apenas. Pergunte: Senhor, estás me chamando? Você já sentiu como se algo estivesse te observando durante a madrugada? Não é apenas imaginação. Na Bíblia, a madrugada era considerada tempo de vigília espiritual. Enquanto o mundo dorme, o céu e o inferno estão em movimento. É nessa hora que as batalhas invisíveis se intensificam. O inimigo age sorrateiramente, mas é também quando os anjos do Senhor estão em guarda. Em Lucas 22, 39 a 46, Jesus orava no Monte das Oliveiras em plena madrugada. E o texto revela que ele lutava não contra carne ou sangue, mas contra uma angústia espiritual profunda. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Lucas 22, 43. Por que um anjo apareceu justo naquele momento? Porque a madrugada é campo de batalha espiritual. Você sente opressão ou medo às 3 horas? Pode ser mais que um sentimento. Pode ser um sinal de que algo maior está acontecendo ao seu redor. Mas há esperança. A palavra diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando você acorda nesse horário, não está sozinho. Deus já enviou seus anjos antes que o mal se aproximasse. E mais, talvez ele esteja te chamando para vigiar e orar, como Jesus pediu aos discípulos naquela noite. 3 horas. Você sente que Deus te acorda para algo maior? Escreve aqui nos comentários e compartilhe sua experiência. Outras vidas podem ser tocadas pela sua história. Você chegou até aqui e talvez ainda se pergunte: por que justamente às 3 da manhã? Essa pergunta carrega mais do que curiosidade. Ela carrega um chamado. Acordar nesse horário pode não ser só um evento biológico. É um momento onde o céu se aproxima da terra e o mundo espiritual se move com mais intensidade. Na Bíblia, muitos encontros com Deus acontecem no silêncio da madrugada. É nesse tempo que ele fala aos que estão dispostos a ouvir. Você sente um aperto no peito? Uma vontade inexplicável de orar? Ou uma angústia sem nome? Não ignore isso. É o Espírito Santo te chamando para mais intimidade. É como se o céu dissesse: levanta, tenho algo para te mostrar. Muitos grandes homens e mulheres de Deus foram despertados assim, para interceder, para receber direção ou simplesmente para estar na presença dele. Não espere por sinais grandiosos. Às vezes Deus fala num sussurro, mas é nesse sussurro que ele muda destinos. Já aconteceu com você? Escreve nos comentários a sua experiência. Pode ser que o que você está vivendo seja exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Enquanto o mundo dorme, batalhas espirituais invisíveis estão sendo travadas. Acordar às 3 da manhã pode ser mais do que uma simples perturbação do sono. Pode ser o momento em que Deus escolheu para te despertar espiritualmente. Na Bíblia, vemos que as trevas jamais venceram a luz. Em João 1,5 está escrito: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Neste horário, muitos sentem medo, confusão ou ansiedade. Mas é justamente quando tudo parece escuro que a luz do Senhor se manifesta com mais poder. Você não está acordando por acaso. Deus quer te levantar como um intercessor, um guerreiro de oração. É nas madrugadas que o inimigo tenta semear dúvida e cansaço, mas é também nesse momento que os céus se abrem para os que buscam ao Senhor com sinceridade. A passagem utiliza a metáfora da luz e da escuridão para representar a realidade espiritual. A luz representa a verdade, a graça e a salvação que Deus oferece através de Jesus. A escuridão, por outro lado, representa o pecado, a ignorância e a rebelião contra Deus. Você tem sentido esse chamado? Já percebeu que o mundo espiritual parece mais vivo neste horário? Inscreva-se no canal, ajude a fortalecer esta mensagem e compartilhe com quem precisa de luz. Enquanto você dorme, uma guerra invisível está acontecendo. A Bíblia nos mostra que a batalha espiritual é real e ela não acontece apenas nos céus distantes, ela envolve você. Efésios 6,12 nos lembra:
Pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Às 3 da manhã, muitos sentem esse peso, esse despertar, como se algo os chamasse. Não é apenas um momento qualquer. Pode ser o Espírito Santo te convocando para orar, para interceder, ou até para lutar no mundo espiritual. Anjos e demônios, luz e trevas, a guerra entre o bem e o mal está mais próxima do que imaginamos. E talvez Deus esteja te chamando justamente nesse horário para entrar nessa batalha ao lado dele. Você sente que algo está acontecendo enquanto o mundo dorme? Compartilha nos comentários. Sua experiência pode despertar a fé de alguém. Já parou para pensar que, enquanto o mundo dorme, Deus pode estar soprando respostas no silêncio da madrugada? Acordar às 3 da manhã pode parecer apenas um incômodo físico, mas, na verdade, pode ser o momento exato em que o céu se aproxima da terra. A Bíblia está cheia de momentos em que Deus se manifesta em horários improváveis. Em Jó 33, 15 e 16 está escrito: em sonhos, em visões da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, Deus abre os ouvidos e lhes cela a instrução. Às vezes, é nesse momento solitário da noite que Deus sussurra conselhos, revelações, alertas. Mas o barulho do dia abafa, a correria impede de ouvir. Por isso, Deus espera, a madrugada. Você sente que tem algo que precisa ouvir? Algo que Deus está tentando dizer? Por quê? Escreve nos comentários o que você sente quando acorda às 3. Talvez sua experiência ajude outros a entenderem o chamado divino. E agora que você chegou até aqui, talvez uma pergunta esteja pulsando no seu coração. O que eu faço com tudo isso que aprendi? Se você tem sido acordado às 3 da manhã, isso não é apenas um evento aleatório, não é coincidência. É convocação, é despertar espiritual. Ao longo das Escrituras, vimos como Deus se revela no silêncio da madrugada. É nesse tempo sagrado que ele sussurra aos corações dispostos, que ele levanta intercessores, envia revelações e chama para perto seus escolhidos. Você pode ignorar ou pode responder. Talvez Deus esteja esperando apenas um gesto, a sua decisão de buscá-lo com mais profundidade, de se levantar mesmo com sono, de dobrar os joelhos e dizer: fala, Senhor, teu servo ouve. Porque cada madrugada pode ser uma porta aberta entre o céu e você. E se esse conteúdo falou ao seu coração, não deixe isso morrer aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e caminhe com a gente em mais revelações bíblicas profundas como essa. Há muito mais vindo por aí, e talvez na próxima madrugada a voz de Deus esteja esperando você.